Eu faço uso de filmes sim nas minhas aulas. É um problema. É uma problemática. Porque nós temos uma escola arcaica, certo? Então eu gostaria que você filmasse aqui o quadro. Mostra lá. Mostra a televisão lá em cima. Vai para o quadro. Vem para mim. Certo? Se você puder chegar mais perto do melhor, porque aí o seguinte, Corta. por isso que tem que filmar todo. Eu não tenho aqueles microfones assim que vão por cima, entendeu? É difícil porque ainda existe uma ideia errada de que passar filme é não dar aula, entendeu? Então eu chamo problemático por isso. Alguns alunos me acusam, inclusive, que eu só passo o filme como se eu não desse aula. Agora, a segunda pergunta. Se você faz um uso, como você faz esse uso nas suas aulas? Eu faço uso. Agora, eu faço uso do filme como material didático. Da mesma forma que a gente tem livro, né? É um material didático. Esse aqui é um livro didático, feito para adolescentes de 14 anos. Que é o de história. Por acaso, ele também fala da história do cinema, da fotografia. Vocês estão vendo como usa bastante foto, gravura, e fala muito de cinema? Então, mas é um livro didático. Esse aqui é um livro de historiador, que eu também estudo, eu também me aprofundo. Então tem dois problemas. Os alunos, a maioria dos alunos não gosta de ler. Portanto, a gente já deveria ter esse hábito de gostar de ler, mas na cultura brasileira, adolescente, é uma minoria só que gosta de ler. Agora, claro, é nessa faixa etária que eles aprendem a criar o hábito de leitura, certo? O quê? Mas o tradicionalismo acha que dar aulas é só usar livro ou lousa. Então, quando a gente traz filme e televisão para a sala de aula, eles acham que isso não é instrumental didático. E é. Afinal, a gente está na segunda década do século XXI. Não tem como a gente fingir que não existe, há uns 60 anos ou mais, o predomínio do mundo televisivo na sociedade brasileira, né? Todo aluno que está aqui nessa classe do 9º ano, e das outras classes também, mesmo os que entram na escola com 6 anos, todos eles têm televisão em casa. E a escola parece que ignora que existe a televisão. Então, faz alguns anos que eu venho fazendo essa crítica e reivindicando ao mesmo tempo. Não é por acaso que a escola hoje tem as televisões, né? Mas lá em cima, com as classes dos pequenos, eles ainda não incorporaram a televisão como uma necessidade didática. Então, é isso, eu uso como forma didática. Agora, existem 1000 maneiras de você usar os vídeos, especialmente agora no mundo da internet, que a gente tem tudo quanto é tipo de YouTube, e filmes, e programas de TV. E é legal porque dá para mostrar para os alunos, e esse livro fala da televisão dos anos 60, a gente vai no YouTube e pega lá programas que eu assisti quando era criança, certo? Então, como é que eu não vou usar isso? Até como ilustração do que o livro está dizendo. Mas também tem uma outra maneira de você estar usando o filme ou um vídeo, que hoje em dia é difícil você saber o que é vídeo e o que é filme, porque as coisas estão se misturando, né? Especialmente por causa da internet. Você pode pegar filmes que tenham a ver com o tema que a gente está estudando. Por exemplo, Segunda Guerra. Eu passei por uns 9 anos
alguns filmes de Segunda Guerra, porque tem uma grande produção mundial sobre filmes de Segunda Guerra. Mas a gente pode também passar, por exemplo, um filme, esse ano não passei, mas talvez eu, até o final do ano eu passe para os pequenos, que é um conto, né? Uma ficção que não necessariamente tem a ver com assuntos que a gente está estudando em história, mas tem a ver com a temática que a gente vive na escola, que é A Babá Encantada, que eu gosto bastante. É um filme infantil para criança, parece um conto de fadas, né? Mas, no entanto, ali eu gosto de discutir com eles. Não é ver o filme como sessão pipoca. Aliás, durante anos atrás, havia uma discussão e eu discutia veementemente esse negócio, porque a minha proposta, entendeu? É por isso que só passa o filme, porque eles estão na cabeça deles pensando na sessão pipoca. O que seria a sessão pipoca? Aquilo que o aluno gosta, e ao longo desses anos aqui, o que ele gosta? Pancadaria, corrida de carro, terror, o que mais? A comédia dessas que dá pastelão, que dá um soco ali, carne, não sei o que. Eles gostam disso. Então, aí é o seguinte, na verdade a escola educa usando isso? Não, ela só reforça o que ele já tem, o que ele já traz para a escola. Aí tem aquela concepção de pedagogia, reforçar o que ele tem em casa, então para que escola? É melhor ele ficar em casa. Não, porque é mais confortável, né? Ele vê o que ele quer, ele não tem que disputar com a classe, afinal, quem quer esse, quem quer aquele, nunca chega a um consenso, nunca. Sempre um grupo quer ver um filme, outro grupo quer ver outro, e tem essas diferenças. Meninos gostam mais de pancadaria, corrida de carro. Meninas não, meninas gostam de filmes de amor, de drama. Agora todos meninos e meninas gostam de terror. É inexplicável, entendeu? Mas não tem esse negócio de todo mundo escolhe a mesma coisa e uma ideia errada de que a gente então tem que deixar os alunos escolherem, como se eles nunca se entendem. Qual é o papel do professor? Apenas passar o filme que eles querem ver? Não acho, eu sempre discordei dessa abordagem. Ah, sim, e na tal sessão pipoca, você não pode interromper o filme para comentar. Ah, professor! Ah, não posso? Então não vai ter filme. Porque a minha maneira de abordar e usar o filme não é sessão pipoca. Aqui na sala de aula, eu trago o filme com um objetivo pedagógico, específico, que tem a ver com o que a gente está estudando. E o principal objetivo é fazer os alunos a descobrirem que filmes são analisáveis. E eu tenho que ensinar a analisar filmes. Não, porque senão fica vendo a historinha, e daí da historinha, eu quero ver o que aquela historinha traz para a gente problematizar, o que ela tem a ver com a vida, a nossa vida. O que é, por exemplo, A Babá Encantada, uma historinha bonitinha, e daí? Eu quero saber, mas ela mostra da questão da disciplina, né? Na verdade, ela mostra a questão da autodisciplina, porque a babá no começo parece uma bruxa, e na medida em que ela vai ensinando, ela vai mudando a percepção deles e ela vai virando no olhar deles uma fada, né? Ela diz assim, eu tenho 5 lições para ensinar, né? Que são lições atitudinais, que a escola não trabalha muito. Então, geralmente está baseada no livro, é uma escola livresca, e pior ainda, uma escola de Idade da Pedra, que fica desenhando ou escrevendo nas paredes das cavernas, que é a tal lousa. Até em São Paulo que chama essa palavra lousa. No resto do Brasil fala quadro negro. Mas lousa é isso, é a pedra que se escreve na caverna. Gente, pelo amor de Deus, 40 mil anos atrás. Então, e o vídeo não entra? Mas o vídeo não pode entrar como sessão pipoca. A não ser de vez em quando. Eu não sou contra radicalmente a sessão pipoca, mas no dia a dia de sala de aula, a sessão pipoca, quer dizer, filmes que são feitos para não pensar, filmes que são feitos para divertir,
Olha, eu não sou monitor de Hopi Hari, era uma expressão que eu usava aqui anos atrás, né? Eu não sou monitor de entretenimento e nem ganho comissão nenhuma de filmes de Hollywood, certo? E todas as vezes que eu trago filmes de Hollywood é para analisar criticamente filmes de Hollywood. Agora, o que é criticamente tem que entender também, não é meter o pau. Significa analisar com critérios. E quais são os critérios? Os critérios que a gente está estudando na escola. Análise de texto, por exemplo, em português. Artes, linguagem artística em artes. Conteúdos históricos em história. Esses são os critérios. Então a gente, quando fala para analisar criticamente, está falando isso. Aprender a fazer análise de filme. Aliás, essa escola começou a produzir filmes, né? Foi o nosso desafio. Então já se aceitou, não integralmente e não homogeneamente, mas aceitou que a escola possa trabalhar com audiovisual. É um avanço. Por isso que a gente está gerando produção audiovisual. Você já até respondeu algumas perguntas que a gente ia fazer, que era para você qual a importância do uso de cinema no ensino. Você falou até. A importância é fundamental, porque nós já vivemos numa sociedade midiática desde o século XX, certo? Então, por exemplo, no meu componente que é História, quando eu estava fazendo o curso de História, a gente discutia assim, havia uma ideia, uma corrente de opinião que dizia que a Idade Média não podia ser estudada no Brasil, porque o Brasil não teve Idade Média, estava muito distante da realidade dos alunos. E havia uma outra corrente que se contrapunha a essa, dizendo o seguinte: como que a Idade Média não tem nada a ver com o Brasil, se os alunos, mesmo numa favela, ele pode não ter geladeira, mas ele tem televisão, que as pesquisas indicam isso, que há maior número de televisões do que geladeiras no Brasil. Aí, ele tendo televisão, ele tem acesso à programação televisiva, mesmo a TV aberta, que é de graça, né? E lá ele vem com um filme de Idade Média. Quem diz que a Idade Média não faz parte da realidade das crianças do Brasil que nunca teve Idade Média? Então, é uma ideia equivocada, né? Que se esquece que nós vivemos numa sociedade midiática. Mesmo as famílias analfabetas, elas veem televisão, elas escutam rádio, embora elas não leiam livro. E como é que a escola pode ignorar isso? Certo? A não ser professores bem tradicionalistas, porque eu me lembro que eu tive uma professora de história com 12 anos em Brasília, onde eu fui criado, em plena ditadura militar, período Médici, e ela já usava no contexto 1972, não havia televisões nas escolas, ela não existia, mas existia filme em película, que de vez em quando levavam para a escola. E a minha escola, que era uma escola pública, ela tinha projetor de slide. Outro dia um aluno me perguntou como é que ela vai esquecer. Eu falei, não, eu me lembro do que professores me disseram quando eu tinha 12 anos. Aí eu falei do caso da aula de história de Portugal, com slides, que a gente saía da sala normal, ia para uma outra sala escura e via o slide. Hoje a gente tem a mesma palavra slide, mas a gente vê na TV, vê por um meio de um laptop, né? Aliás, tem livro, que são os livros com os quais eu ando, e existe esse outro ferramental que é o laptop, que para mim é tão importante quanto o livro, que eu trago na minha mochila. Em escolas mundo afora, especialmente em países onde a educação está mais desenvolvida, os próprios alunos, né, eles vêm trazendo seu laptop. Por isso que as mochilas de hoje já têm uma repartição só para o laptop, certo? E no Uruguai, que eu sei que é um país que não é tão rico quanto o Brasil, né, o Uruguai fez uma política pública de distribuir laptops adaptados para crianças e adolescentes
e dados para os alunos. Então os alunos também davam. Agora o Brasil teima em não fazer isso. Agora as escolas particulares fazem. Por que escola pública frequentada por favelados não pode? Por quê? Porque o favelado não pode chegar na universidade? E por que ele não pode? Essas são as questões. Por que não pode usar o filme como instrumento didático? Por que não? Isso é porque eu chamo de problematizar. Por que não? Explique-me. Por que um negro não pode ser um médico? Por que ele não pode ser um dentista? É um assunto de história, porque a gente vive numa sociedade racista, excludente, etc. Agora, até a televisão exclui, até filme. Né? Por quê? Eu sou desses rebeldes. Né? Agora, pelo amor de Deus, espero que eu não seja preso e torturado, porque tem gente aqui dizendo, porque mulher não pode nada, mulher é inferior. É um aí, o cara que mete é medo. Com base em que você escolhe esses filmes? Com base em que? Geralmente no tema, eu no começo do ano faço um acordo com eles. No começo desse ano eu fiz com as minhas 4 classes. O seguinte, eu até disse, eu vou usar menos vídeos e menos filmes do que o ano passado. Porque quando você faz só o que o aluno quer, sabe o que acontece? Eles ficam insatisfeitos, não veem, e chega um momento que o mesmo filme que eles escolheram, nenhum deles está vendo. Então, não pode ser pelo espontaneísmo, o professor tem que ter uma direção em diálogo, em negociação com os alunos. Mas se o professor não tiver uma postura ativa, chega nesse caos. Eu passava em Netflix, coisa que agora não sei porquê, porque a internet está ruim aqui. Graças a Deus, porque também era Netflix. Só que é o seguinte, cada um queria um, e chegava um momento que mesmo aquele que tinha pedido veementemente aquele filme, não estava vendo. Eu falei, não dá, assim não dá. Aí eu estabeleci o seguinte, de manhã, as aulas de manhã não vou usar vídeo, vou usar livro. Vamos voltar a usar o livro, porque o livro continua sendo importante, apesar da sociedade midiática, o livro ainda é fundamental e pelos séculos dos séculos futuros que virão, também vai continuar sendo importante. Eu dou muito valor ao livro. E as aulas da tarde, que são as aulas mais difíceis, porque o aluno está mais cansado, a proposta era essa, então usar o vídeo. Mas eu falei o seguinte, sempre vídeos que tenham prioritariamente a ver com o que a gente está estudando. E de vez em quando, como por exemplo, sexta-feira de tarde, que eu não dou aula para os nonos, é para os oitavos, algumas vezes, sim, filmes para relaxar mesmo. Mas olha, mesmo quando eu trago um filme para relaxar, eu trago filmes assim, comédias adolescentes. Mas o que é comédia adolescente? É o mundo escolar. Aí eu aproveito isso para tratar outras questões que não são necessariamente de história, mas fazem parte da pedagogia integral. Por exemplo, escolas americanas, os adolescentes e as crianças estudam o dia inteiro. Então, trabalhar isso, a escola tempo integral, que não é tão ruim. Se fosse ruim, a gente não via aqueles filmes lá, eles felizes, lá namorando, as coisas normais da adolescência. Também a gente vê como é que eles estudam lá. Tem um momento de sala que você estuda livro, tem momento que você vai para laboratório, tem momento que você vai para o esporte, que eles valorizam muito, ou seja, o programa de uma escola integral. Então eles na verdade estão se divertindo, porque é uma comédia, é interessante, mas tem temas que estão sendo introduzidos ali sem eles perceberem. De vez em quando um terror também. Mas por que um terror? Vamos até discutir o que é aquilo. Então, é um diálogo com eles. E quais são as técnicas do audiovisual e da filmagem que se usa para promover no espectador a curiosidade de ver, porque eles gostam, então eles ficam quietinhos, eles querem ver. Aí que tal a gente aprender como se faz isso e fazer os nossos vídeos, né? Porque a escola está produzindo. Então, mesmo quando parece que não tem nada a ver com a aula, ele tem a ver com a aula indiretamente e também com o que a escola está fazendo, produzindo teatro, arte, audiovisual. E
como os alunos reagem aos filmes que são passados? É isso que é o problema. Ano que vem eu já tenho outra estratégia que eu combinei com o meu colega de história, o Daniel, e os pequenos já estão, do 6º ano, já estão se acostumando. Eles não gostam muito de ver documentários com conteúdo histórico, tipo esses do Discovery, do National Geographic. Não gostam, porque são documentários que exigem concentração, não tem uma historinha de ação, nem de romantismo, nem nada, tem elementos de conteúdo que são tratados de forma mais ou menos didática. Por exemplo, sobre o Egito Antigo, sobre a Grécia, não gostam muito. Então, a gente está ensinando que também é necessário concentrar, e eles não trazem necessariamente, no primeiro momento, o sentimento de diversão, mas é importante a gente aprender por meio de televisão. Eu aprendo, eu assino televisão, porque eu não aguento mais a qualidade baixa da TV aberta brasileira, que não ensina nada. Eu me lembro que foi em 2004 só que eu consegui ser assinante de TV por assinatura. Aí eu falava para minha esposa, eu dizia o seguinte: em um ano eu aprendi o que em toda a vida a televisão aberta nunca me ensinou. Eu, como sou professor e gosto de estudar e de aprender, Deus que me livre, não suporta a TV aberta tipo Globo, SBT, Record, não ensina nada, eles desensinam. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, mas e daí? Eu, como cidadão, como alguém que gosta de ver TV e audiovisual, me contento com lixo cultural, certo? Aliás, faz parte do conteúdo de história ensinar o aluno a ter uma sofisticação cultural maior do que ser apenas espectador de Faustão, gente, pelo amor de Deus. Mas eu não fico brigando com o aluno por causa disso, não. Ao invés de ficar brigando, eu fico educando para mostrar que existe um mundo novo, até na música, porque música é um assunto que eu trago por meio de vídeo. Música, dança, África, que a gente fez a parceria com a África, e nada melhor do que você ver a África por meio de vídeo que os próprios africanos produzem para combater os preconceitos que o Brasil tem sobre a África. Você gostaria de deixar uma mensagem final incentivando o uso de filmes no ensino, nas aulas? O que eu digo é o seguinte: a escola não pode tapar o sol com a peneira. Senão a gente vai virar igual aquela seita americana chamada Amish. Eu até trouxe o vídeo para mostrar. Na outra aula eu mostrei mais ou menos que tudo é do demônio para eles. Então eles vivem como no século XVI, XVII, usando as roupas do século XVI, XVII. Não usam eletricidade, porque eletricidade é coisa do demônio. Então eles também não têm motor a combustão interna, eles andam de carruagem. Então, pelo amor de Deus, já pensou? A gente doutrinando as pessoas para voltarem no tempo e viverem como na época de Moisés. Então, ninguém mais pode usar calça comprida, porque Moisés não usava calça comprida. Não dá. Então, se a escola se isola da própria sociedade, afinal, estamos no século XXI, gente. Não dá para viver igual na época de Moisés. Aliás, é um pecado morar em apartamento. Vamos morar de novo em tendas de pele de cabra. Mas eu sou de história, não dá. Você pode preservar todos os princípios que estão lá nos textos que Moisés escreveu, mas não precisa viver do jeito que Moisés não viveu. Então, foi isso. Obrigada, professor.